Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, eu sou o Vitor Brown. Começa agora o Semana da Pan, um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque na nossa programação. E vamos começar relembrando os principais desdobramentos da CPI da Covid. Após denúncias, o líder do governo na Câmara foi convocado para prestar depoimento. Levi Guimarães. Nesta quarta-feira, a CPI da Covid convocou o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, e o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. As novas oitivas também foram solicitadas a partir do depoimento dos irmãos Miranda. Ricardo Barros acabou citado e agora a nova denúncia que envolve um então servidor indicado pelo deputado. O líder do governo deverá comparecer à CPI na quinta-feira da semana que vem. Já Roberto Dias foi exonerado na noite de terça após declarações do representante da Davat Medical. O empresário Luiz Paulo Dominguete, também convocado, afirmou que ex-integrante da saúde pediu propina por doses da AstraZeneca. Em mais uma sessão tumultuada, nesta quarta-feira, o presidente da CPI, Omar Aziz, colocou os requerimentos em votação. Senadora, nós vamos votar a exceção dos casos de indícios do Amazonas de corrupção. A gente vai adiar. Os outros indícios que tem aqui de corrupção, nós vamos votar hoje. No total, foram aprovadas 21 convocações, incluindo uma sessão secreta para que o deputado Luiz Miranda volte a ser ouvido. Além de Ricardo Barros e Roberto Dias, devem comparecer representantes do Ministério da Saúde e de empresas envolvidas nas últimas denúncias. Depois de definir as novas oitivas, os parlamentares passaram a inquirir Carlos Wizard. O empresário estava nos Estados Unidos e faltou ao depoimento no último dia 17. A CPI determinou condução coercitiva e até retenção do passaporte na volta dele ao Brasil. Na apresentação inicial, Carlos Wizard negou que estivesse fugindo da CPI. Que jamais, em tempo algum, passou pela minha mente, pelo meu pensamento, no meu íntimo, na minha alma, no meu coração, a indisposição de estar presente fazendo o meu depoimento. Não tenho razão para isso. Conforme de conhecimento público, em março desse ano, me ausentei do país, especificamente no dia 30 de março, muito antes da instauração dessa CPI. Carlos Wizard alegou ter deixado o Brasil para acompanhar o tratamento de saúde de um parente. O empresário refutou participação dele em qualquer tipo de gabinete paralelo de aconselhamento a Jair Bolsonaro. A minha disposição de servir o país, combatendo a pandemia e salvar vidas, faz com que eu seja acusado de pertencer a um suposto gabinete paralelo. Eu afirmo aos senhores, com toda a veemência, que jamais tomei conhecimento de qualquer governo paralelo. Se porventura esse suposto governo paralelo existiu, ou melhor, gabinete paralelo existiu, eu jamais tomei conhecimento ou tenho qualquer informação a esse respeito. Nunca participei de uma única sessão em privado, nenhuma reunião em privado, nenhum momento particular com o presidente da República. Também amparado por uma decisão do STF para ficar em silêncio, Carlos Wizard resolveu não responder às perguntas dos senadores. Depois da apresentação, que durou 17 minutos, o empresário passou a avisar os parlamentares. Qual é a sua relação com Alain Excel, diretor da Avan? Permaneço em silêncio. Por favor, eu compreendo o silêncio e me permita, funcionalmente, como relator dessa comissão, ter que estar repetindo e renovando as perguntas que essa comissão precisa de respostas para poder, eventualmente, se desincumbir da atribuição. O senhor conhece Daniel Moleirinho Feio Ribeiro? Qual é a sua relação com ele? Ilustre senador, me reservo o direito de permanecer em silêncio.
Outro momento de tensão foi quando o senador Otto Alencar, do PSD, assumiu temporariamente a presidência da sessão. Ele fez um discurso dizendo que Carlos Wizard amarelou ao não responder às perguntas e, em seguida, bateu boca com o advogado do empresário, Alberto Toron. O senhor advogado saiu do lado, inclusive o senhor advogado está muito corado, tá vendo que ele está corado, parece que tomou banho de mar, está vermelho. E o senhor, seu Carlos, amarelou aqui na comissão parlamentar de inquérito. Vossa Excelência está absolutamente enganado. Não tomei banho de sol nem de mar. Eu estou fazendo e Vossa Excelência está errado. Não, eu não dei a palavra ao senhor, não. Vossa Excelência me referiu. Estou fazendo só a comparação. Vossa Excelência me referiu. Então, fazer só a comparação. Vossa Excelência se referiu a mim e não quer que eu lhe responda. Isso é de uma covardia, senador. Presidente, pela ordem, Polícia Legislativa para tirar o senhor daqui. Tira agora. Presidente. Vai tirar agora. O senhor pede desculpa, ele tira agora. Presidente. O senhor me pede desculpa, ele tira agora daqui. Presidente, o que quer não pode ouvir. O que quer não pode ouvir, senador. Ainda na sessão desta quarta, a CPI aprovou a quebra de sigilo bancário do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que já tinha tido quebrado os sigilos telefônico e telemático. O ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, acusado de pedir propina na compra de vacinas, também teve aprovados os mesmos procedimentos. No total, a CPI avançou com 19 quebras entre diretores de empresas e assessores do governo federal. De Brasília, Levi Guimarães. A bancada do 3 em 1 discutiu o silêncio de Carlos Wizard e a convocação de Ricardo Barros. Amanda Klein, você começa essa. Paulo, primeiro é preciso entender quem é o Carlos Wizard, né? Ele é um empresário bilionário que se aproximou do governo Bolsonaro e ficou durante um mês como um conselheiro informal, não recebeu nada por isso, do Ministério da Saúde. Ele é próximo ao Eduardo Pazuello, inclusive a única hora que ele falou, o único momento que ele falou hoje na CPI foi para contar um pouco da história de vida dele e contou também que ele se aproximou do ex-ministro Eduardo Pazuello quando os dois estavam em Roraima, e ele supostamente fazendo uma missão voluntária e humanitária de ajuda aos refugiados de Roraima. Depois disso, ele silenciou durante o resto da CPI. Os senadores aproveitaram toda a sessão também para fazer discurso e para questionar o empresário Carlos Wizard, mas ele não se deu ao trabalho de responder. Os senadores suspeitam que ele faça parte do que eles chamam de gabinete paralelo, né? Aquele gabinete de assessoramento informal que reúne um grupo de médicos que daria subsídio científico ou anticientífico, dependendo da visão, para o presidente Bolsonaro tomar medidas e acreditar em teses como a imunidade de rebanho, o tratamento precoce e também muitos discursos contra a vacina. Isso foi amplamente divulgado em vídeos, muitos deles com a participação do próprio Carlos Wizard. Foi interessante porque hoje, no começo do depoimento, ele fez várias referências religiosas, né, que também fazem parte aí do discurso bolsonarista, jactou-se de participar dessa missão que ele chama de voluntária humanitária junto a refugiados venezuelanos em Roraima, mas não foi exatamente para esse público que ele quis comprar vacina. Ele quis comprar vacina para as grandes empresas, ele fez lobby a favor da compra de vacinas por empresas particulares. Obviamente, isso só seria possível para grandes empresas privadas com dinheiro que vacinariam os seus funcionários. Em um dado momento, num vídeo, até que o senador Alessandro Vieira já mostrou no final da sessão, o Carlos Wizard diz o seguinte: ninguém morre de Covid-19 em Porto Feliz. Ele disse isso no dia 21 de março deste ano, tá? Ninguém morre de Covid-19 em Porto Feliz. Entrei no site do Ministério da Saúde e vi 40 óbitos. Realmente, tem 40 mesmo. Mas sabe quem são os 40? 40 que ficaram em casa e não procuraram tratamento médico imediato. E ele fala tudo isso com um sorriso irônico no rosto. Quer dizer, diz que as pessoas que morreram em Porto Feliz foram as pessoas que não usaram tratamento precoce e ficaram em casa. Eu não sei que Bíblia o senhor Carlos Wizard conhece. Na que eu conheço, você não ri da desgraça alheia e muito menos ri da morte de ninguém. Então esse é o senhor Carlos Wizard que silenciou. Ele é um privilegiado, embora ele use essa missão humanitária, mas, na verdade, hoje ele usou todos os recursos de um privilegiado, com um dos advogados mais caros do Brasil ao seu lado, munido de um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Na primeira sessão, ele faltou em 17 de junho, mesmo já tendo esse habeas corpus, e hoje ele foi o primeiro depoente que simplesmente ficou mudo, calado, a sessão inteira. Então, temos aí o retrato de um privilegiado do Brasil que defendeu o tratamento precoce. Você, Serrão. Os católicos têm um princípio que diz que o sangue de Jesus tem poder.
No caso da oligarquia empresarial brasileira, o que tem poder é a grana. Esse caso de hoje do Carlos Wizard chama atenção por um dado importante. Quem tem condição econômica de ter os melhores advogados, no caso ele tem lá um dos ícones da advocacia brasileira, Alberto Zacarias Toron, tem todas as condições de plena defesa. O Supremo Tribunal Federal não cria caso quando está lidando com gente grande. Então, foi concedido pelo ministro Luiz Roberto Barroso a ele a permissão para não ter que prestar declarações que pudessem incriminá-lo nesta CPI. Então, o Wizard usou isso, não sei se usou devidamente, não seria a estratégia melhor, o melhor seria ser transparência e falar. Mas aqui no Brasil também tem um outro fenômeno que tem que ser analisado, é que os empresários brasileiros hoje também são tratados como bandidos, porque nós temos no Brasil uma estrutura cleptocrática, criminosa do Estado brasileiro, que quase que obriga ao empresário, se quiser ser bem-sucedido, entrar no jogo da máquina corrupta. Então, essa situação joga contra o empresário e leva muitos deles a manterem um silêncio, uma atuação arrogante que incomoda bastante e a ter, claro, um exército de poderosos advogados para defendê-los. O depoimento de hoje foi ridículo, porque não acrescentou nada, era previsto que isso acontecesse, agora abalou a oposição, que achava que iria lá enquadrar, tratar o empresário como um mero bandido, só que a coisa no Brasil não é assim. Aqui, bandido pede chinelo, apanha, toma tiro, toma 128 tiros, como o Lázaro tomou. Agora, o elite, o empresário, quem tem grana se salva, só tem quem o defenda. E foi isso que aconteceu hoje, não houve, a oposição esperava um espetáculo e foi mais um espetáculo contra ela. Você, Constantino. Paulo, a marca registrada dessa CPI circense é a inversão de valores. Vagabundos, corruptos, safados, picaretas, impostores, tratando gente séria como bandido. Essa é a marca dessa CPI. E hoje não foi diferente. Né? Estão demonizando um empresário que ficou rico por mérito próprio, saiu de baixo, veio de família humilde, vendendo serviço que agrega valor e produtividade ao indivíduo e ao país, né? Que aprendeu uma língua tão importante quanto o inglês, e que é um filantropo religioso. E isso está sendo demonizado por vagabundos que acham que monopolizam a fala em nome da ciência e que vão ter problemas à frente. Né? Ivermectina já está cada vez mais defendida aí em novos estudos e tudo. E eles falavam, vamos lembrar, comprovadamente ineficazes. Essa era a manchete. Então, ele como filantropo, como alguém bilionário, que tem feito vários serviços sociais, foi lá prestar a sua contribuição voluntária. E aí começa, por questão de politização abjeta, uma narrativa de gabinete paralelo, de rir da morte, e de negacionista, e blá, 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 blá. Gente defendendo o picareta mor, que hoje ficou chocado e falou assim, chegamos ao ápice da corrupção. Tem que ouvir isso da boca de um Renan Calheiros, é quase para cair para trás da cadeira. Então nós estamos vivendo aqui uma inversão tão abjeta de valores, mas o público todo está percebendo isso. Está percebendo isso. Quanto ao silêncio do senhor Carlos Wizard, eu venho defendê-lo aqui com base num grande filósofo chamado Arthur Schopenhauer. É melhor não dizer nada do que ter um diálogo estéril e burro em conversas com os bípedes. Né? Quem cala consente, o silêncio dele o incrimina. Isso é tudo narrativa desses vagabundos que estavam pressionando a Anvisa para liberar logo a importação da Covaxin. Meu Deus, que coincidência infeliz, quanta hipocrisia. Tempos de guerra exigem medidas diferentes de tempos de paz. Quem gravou um vídeo com essa mensagem pressionando a Anvisa? Deixa eu ver aqui se foi o Carlos Bolsonaro. Não. Eduardo, não. Foi o Randolph Rodrigues. Então, o povo está vendo o espetáculo macabro dessa turminha e vai cobrar um preço nas urnas. Bruna Torlai. Sabe o que eu acho engraçado? Por mais que a gente costume, às vezes, ser pessimista quanto ao Brasil, se a gente analisar
as CPIs anteriores e comparar com essas duas que aconteceram no governo Bolsonaro, primeiro a das fake news e agora essa CPI da Covid, a gente pode começar a ficar otimista. Porque antigamente as pessoas eram convocadas para depor em CPI por ter dólar em cueca, por ser acusado de desvio de dinheiro, por ser acusado de lavar dinheiro de político. Então esse era o perfil daqueles que eram convocados para CPIs. Hoje eu acho que a gente tem que comemorar, porque as pessoas que estão sendo convocadas para depor em CPI é porque aconselha presidente, é porque supõe, né, sugere que talvez tratamento precoce possa ser uma sugestão boa até não se ter uma certeza sobre qual o melhor tratamento. Então são essas coisas completamente amenas. E aí, quando toda a oposição começa a falar dessas coisas como se elas fossem crimes, a coisa beira o ridículo para qualquer pessoa que use a racionalidade. E aí você tem duas opções: ou você repete desesperadamente esses jargões e essas narrativas no desespero de que elas colhem, né? E aí você tem que repetir, até que a mentira se torne uma verdade, né? Para citar Nietzsche, já que o Constantino citou aqui Schopenhauer, vamos falar aí de um admirador de Schopenhauer. Então, ou você fica até colar a mentira como verdade, ou você simplesmente, como Demócrito, você ri do que está acontecendo, porque do ridículo do mundo, a melhor coisa que a gente tem que fazer é rir. Então, uma pessoa ser convocada a uma CPI porque ela é suspeita de, sei lá, ter aconselhado um presidente da República, se isso é crime, então o Brasil está indo para um patamar um pouquinho melhor do que no passado. Amanda, em seguida o Serrão. Não, que essa CPI investiga é muito sério. Ela investiga uma política pública criminosa que pode ter acelerado e contribuído para a morte de mais de 516 mil brasileiros. Então, sim, é o crime mais grave já investigado por uma CPI, porque o Brasil não tinha passado por uma pandemia antes, isso não havia sido investigado por uma CPI. E agora, como se não bastasse todas essas teses abjetas e absurdas, porque o tratamento precoce não teria que ser usado como política de saúde pública, já que não há comprovação científica, e muitos desses medicamentos são, sim, comprovadamente ineficazes, nenhuma democracia, nenhum país desenvolvido e moderno do mundo usa para combater a Covid. Esse governo que foi contra as vacinas não fez nenhum esforço, não houve vontade política, não houve empenho para trazer as vacinas no ano passado. E quando a gente descobre que o empenho que houve desse governo para trazer vacinas, sempre vacinas em que havia intermediários, em que possivelmente havia irregularidades e corrupção, então isso é criminoso, é o pior crime e é o crime mais abjeto de corrupção, porque é ligado a vidas e à perda de vidas. Então é um governo que errou criminosamente, não só se omitiu, mas agiu deliberadamente com base em teses anticientíficas de imunidade de rebanho, de tratamento precoce para combater a Covid-19. Escolheu um caminho, virou de costas para a ciência, escolheu um caminho baseado em supostas evidências, supostos subsídios científicos de um gabinete paralelo que não ouviu a maioria da ciência. As agências de saúde daqui e do resto do mundo, as sociedades especializadas, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Infectologia, de Pediatria, não ouviu, virou de costas para a ciência. Então, isso é um crime grave, sim, porque acelerou e podia ter evitado mortes. Há estudos que mostram, que fazem esse cálculo, essa conta de quantas mortes podiam ter sido evitadas se as vacinas tivessem chegado mais rapidamente, tivessem sido compradas mais rapidamente no Brasil. Se o distanciamento social tivesse sido implementado e respeitado, inclusive pela mais alta autoridade da presidência, mais alta autoridade da República, o presidente da República. Então é muito grave, eu fico muito constrangida quando chamam isso de algo ameno. Serrão, em seguida a Bruna. O grande problema do Brasil, de fato, não é o governo. Aliás, não são os governos, que são, a maioria deles, incompetentes, têm muitas falhas estruturais. O nosso problema maior é a corrupção sistêmica, estrutural do Estado brasileiro. É isso que precisa ser debatido, é isso que a sociedade brasileira quer que mude, porque a corrupção no Brasil é uma pandemia que vem matando esse país há décadas. E só recentemente houve uma reação forte da sociedade contra isso. Então, o que aconteceu agora na pandemia é apenas a consequência do nosso Estado cleptocrático sem direito no Brasil. Aqui você tem direito só de pagar imposto, obrigação
coercitiva. Você não é atendido por esse Estado ladrão que só vive de sugar cada vez mais recursos da sociedade. O Ministério da Saúde instaurou inquérito para apurar as denúncias de supostas irregularidades na aquisição de vacinas contra a Covid-19. Na terça-feira, Roberto Dias foi exonerado do cargo de diretor de logística do órgão. A decisão foi tomada após uma reportagem do jornal Folha de São Paulo afirmar que o servidor teria pedido $1 por dose para fechar a compra de imunizantes da AstraZeneca. Nós discutimos a questão em Os Pingos nos Is. Vamos direto a Brasília para a análise inicial de José Maria Trindade. Olha, Vitor, eu conversei com o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, que me disse o seguinte: o governo não vai refrescar, não vai blindar ninguém. E quem tiver cometido, por acaso, ainda não há uma confirmação, né? Qualquer tipo de irregularidade ou improbidade, vai responder. Não há mais nenhum caminho de insalubres para o Palácio do Planalto. O presidente, sabiamente, foi se cercando de pessoas ali de confiança, geralmente generais, e ninguém tem a coragem de fazer uma proposta indecente exatamente para um general. E aí ele se cercou, se cuidou e nada chega ao presidente. Converso com líderes que me dizem o seguinte: algumas, na maioria das propostas que recebo no Congresso Nacional indecentes, eu nem levo ao presidente. Eu não sou louco, é assim que reagem os líderes no Congresso Nacional. Mas escapou. Por uma relação pessoal, e aqui em Brasília tem muito isso, né? Se aproxima, fazendo um lobby, compra uma moto, anda de moto com o presidente e escapou. O deputado Luiz Miranda acabou chegando ao Palácio da Alvorada não para fazer uma proposta indecente, porque sabia que receberia um não na cara, mas para apresentar um assunto que tinha que ser discutido e resolvido lá embaixo no primeiro escalão, no Ministério da Saúde. Isso que deveria acontecer. O que o governo fez? Preventivamente, suspendeu a compra da vacina Covaxin. E agora o presidente está sendo acusado de o que antes era uma crítica. Quer dizer, até aqui a CPI acusou o presidente Jair Bolsonaro de ser omisso e de não comprar vacina, não apressar o processo. A partir de agora, o presidente será acusado de comprar vacina e de acelerar o processo. Então a situação é a seguinte: logo no início teve aquele boom. E aí o ministro disse que analisou ponto a ponto. Primeiro, há um sobrepreço de 1000%, como chegaram a anunciar? Ele revelou que não. O contrato não mostra essa disparidade de preço. E também ele disse que não há essa história de que um contratante para o pagar em outra empresa. São empresas do mesmo grupo, ou seja, são empresas ligadas, ou seja, é o mesmo grupo contratado que vai receber o dinheiro. Sobre essas outras vacinas, além da Covaxin, o que há é o seguinte: tem que ver o contrato. E os laboratórios não têm representação no Brasil. Então, ninguém estava negociando em nome de laboratório e ninguém estava em nome de governo, porque essas pessoas que se reuniram não estão em nome do governo. Isso aí é alimentado pela CPI. Os senadores querem prorrogar a CPI e precisam de argumentos. Encontraram um argumento esfarrapado, mas o objetivo é prorrogar a CPI e desgastar o presidente aí politicamente. E você, Guilherme Fiuza, o que nos diz, Fiuza, dessas novas acusações, dessas novas denúncias? Olha, acho muito salutar, Vitor, as investigações sobre tratativas em relação à aquisição de vacinas, porque sempre achei esse ambiente com muito ruído, né? Sempre vi precipitações de vários lados, né? Sempre vi premissas duvidosas sobre ciclos, né? Não só de desenvolvimento, como de início de vacinação. Então, sempre vi um cheiro de lobby no ar, né? Eu sempre digo e sempre ressalvo, né? Lobby é uma instituição legítima, desde que seja feito com honestidade, com argumentos e não com corrupção e pressões ilegítimas, né? Este fornecedor, por exemplo, de vacinas da Coronavac, esse já foi condenado, né? Esse fabricante já foi condenado por pagar propina para aprovação de imunizante.
não nesse ciclo agora, nessa campanha agora, mas em situação pregressa. Então, o problema existe. E o que nós estamos vendo ao redor do mundo, por exemplo, esse folclórico Anthony Fauci, que é considerado meio aí um papa, né, um oráculo da ciência nos Estados Unidos, por aqueles que querem considerar assim, né? Ele é uma espécie de showman da pandemia, fala pelos cotovelos, faz prognósticos voadores, né? Esse que agora está aí sob controvérsia, sob investigação, por ter mentido, né, de forma patente em várias situações, como, por exemplo, quando afirmou que era para ser afastada, era incogitável a hipótese da origem do SARS-CoV-2 não ser da natureza, quando, pelo vazamento de e-mails que vieram a público, nós sabemos que naquele momento ele recebera já a informação de que havia fortes indicações daquele vírus ter sido manipulado em laboratório. Este personagem, por que eu cito? Porque ele é um dos proponentes enfáticos, eu diria quase que histéricos, da pressa na imunização com substâncias experimentais. Ele faz quase que uma propaganda de vacinação de crianças pequenas, né? Quando nós, exatamente no momento em que nós temos pela própria OMS, né, que seguiu sempre muitas diretrizes dele, a recomendação de que não se vacinasse abaixo de 18 anos. Então, já citamos aqui várias pressões sobre a Anvisa, públicas de todos os lados. É um ambiente que precisa, sim, ser investigado, melhor controlado, e eu acho que todas as investigações são bem-vindas. Essa CPI virou um palanque, de tal forma que o relator Renan Calheiros, depois de 2 meses de trabalho, digamos assim, da CPI, ele já pediu uma prorrogação de mais 3 meses nas investigações, entre aspas, o que levaria a CPI para 27 de outubro. O que eles querem investigar? Se o relatório está pronto, será aprovado por 7-4 e eles não estão interessados em investigar coisa nenhuma, mas sim melhorar o cacife para as eleições de 2022. Então, o que eles deviam fazer era dar por encerrada essa CPI, ou pelo menos deixar correr aí mais esse mês que falta. E aí sim encerra esse negócio, aprova o parecer e eles todos vão trabalhar de verdade na Câmara, no Senado, para tratar das reformas urgentíssimas que o Brasil não pode esperar nem por mais alguns minutos. Elas têm que ser aprovadas neste ano. Agora é engraçado, né, a coerência dos jornais e dos próprios integrantes da UTI, da CPI, UTI política para eles. O que Bolsonaro embolsou? Perguntas práticas. Ele levou quanto nessa maroteira aí, nessa negociata? Pegou algum dinheiro? 0. Quanto dinheiro o Brasil perdeu com essa compra? 0. Houve tentativa de negociata? Provavelmente. O presidente mandou investigar. Os culpados, né, por qualquer tentativa de irregularidade, que sejam punidos. Mas, mais uma vez, eles vão constatar que, ao contrário do que ocorreu durante todo o governo Lula, acabou aquela história de uma roubalheira por dia, que é o que acontecia. Não tem nada. O Brasil não gastou nada, não fez nada, e acho que nós vamos ver, durante o programa, deputados que hoje participam dessa farsa na CPI, pedindo para que as vacinas fossem compradas
a qualquer preço. O presidente Bolsonaro é acusado de não comprar a Pfizer e ele diz, mas estava muito cara, tinha que negociar. Agora eles queriam que comprasse a qualquer preço essa vacina aí, a Covaxin, Augusto? A Covaxin, Augusto? Covaxin, por qualquer preço, como veremos nesse programa. Então, são farsantes, né, que comandam, controlam a CPI. Os governistas não têm, os senadores partidários do governo não têm chance de falar, porque é um festival de horrores em matéria de arrogância e falta de educação. O que me conforta é que essa CPI vai ter um resultado semelhante ao futuro dos que a conduzem. É um resultado lamentável, como é a vida deles. E vamos voltar a falar da CPI da Covid. Na quinta-feira foi a vez do representante de vendas Luiz Dominguete depor a comissão. Levi Guimarães. Representante da Davat confirma à CPI que ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, pediu propina para a compra de vacina. Luiz Dominguete recusou o acordo que previa que fosse pago $1 a mais a cada uma das 400 milhões de vacinas da AstraZeneca. Ele relata que ouviu a proposta durante jantar em um restaurante de Brasília no dia 25 de fevereiro. O representante argumenta que o pedido se deu exclusivamente no local, mas confirma outras 3 reuniões no Ministério da Saúde. Luiz Dominguete dá a entender que outros integrantes da pasta não sabiam sobre a tentativa de cobrança de propina. Ele destaca que tinha autorização do CEO da Davat Medical Supply para fazer negociações. Havia um acordo inicial verbal com o CEO da Davat no Brasil, que era o Cristiano, né, onde eu seria avaliar, como é que eu vou dizer para o senhor, tinha o consentimento dele para que representasse a Davat nessa negociação com o Ministério da Saúde. Inclusive, o Cristiano CEO da Davat, ele que solicitou ao presidente da Davat nos Estados Unidos, né, o senhor Herman, a minha inclusão na proposta ao Ministério. Ao relatar o encontro no restaurante de Brasília, Luiz Dominguete detalhou a proposta feita por Roberto Dias. O representante da Davat explica que ao valor de cada dose, $3,50, seria acrescido $1. Esse encontro foi no dia 25 de fevereiro, no restaurante Vasto, num shopping aqui em Brasília. Vossa Senhoria já havia feito algum contato oficial com o Ministério da Saúde antes desse episódio? Eu já tinha ido a ofertar a vacina através desse instituto que eu havia dito ao senhor Laurício, da Vigilância Sanitária. Havia o Coronel Blanco, no momento, e mais um empresário que eu não me recordo, ele ficava com uma prancheta anotando alguns dados, fazendo alguns cálculos, mas eu não me recordo o nome dele. Qual era a proposta de propina? Qual era o valor? Era $1 por dose. $1 por dose? Sim, senhor, excelência. R$3,50, excelência, a primeira proposta. R$3,50. R$3,50 a primeira proposta. Quantas doses seriam, só para repetir? A Davat estava ofertando ao Ministério da Saúde 400 milhões de doses. O representante da Davat afirma que rejeitou na hora a proposta e a classifica como imoral. Nesta quinta, Roberto Dias confirmou o encontro com o vendedor de vacinas em Brasília, mas disse que o tema propina, pedido de dinheiro ou facilitação não foi tratado em nenhum momento. O ex-diretor do Ministério da Saúde também nega que tenha havido negociação, mas sim pedidos de documentos necessários para a aquisição das vacinas. O coronel Alexandre Martinelli, que segundo o depoente teria participado do jantar, negou que tenha marcado presença no local. No documento à CPI, Luiz Dominguete afirmou que o mercado de intermediadores de imunizantes não aceitaria qualquer pagamento irregular. Tudo um mercado lá fora, os alocadores que colocam os valores da vacina a serem ofertadas. Então, por isso que não tem como eu chegar e aceitar qualquer coisa
né? Embora seja imoral também, mas aceitar qualquer coisa porque eu teria que tirar do meu bolso para pagar, porque se lá não sai a esse valor, como é que eu ia colocar $1 aqui? Quem ia pagar essa nota? Onde ia arrumar uma nota para isso? Não existia. Luiz Dominguete, policial militar da Ativa em Alfenas, Minas Gerais, destaca que nunca teve qualquer relação com políticos. Ele relata que dias depois esteve no Ministério da Saúde e o ex-secretário Elcio Franco aparentemente não sabia do pedido de propina. O depoente também aponta que não era ele quem fecharia o eventual contrato, mas sim o CEO ou o presidente da Davat. Um momento que chamou a atenção dos senadores foi quando o representante da empresa citou o nome do deputado Luiz Miranda, que depôs a CPI na semana passada, acompanhado do irmão servidor da saúde, que relatou pressões do governo pela Covaxin. Luiz Dominguete apresentou um áudio em que o parlamentar supostamente demonstra interesse em negociar a vacina com a Davat. Na gravação, Luiz Miranda fala da disposição em fechar algum tipo de acordo. Eu não vou mais perder tempo com esse comprador, que desgastou muito, meu irmão, nos últimos 60 dias. É muita conversa fiada no mercado. E aí eu não me sinto nem confortável. Encontrei uma carga, vamos dar prosseguimento, vamos mandar toda a documentação de novo, daqui a pouco vamos chegar na SGS e você vai ver que a carga existe. Eu não vou perder tempo. O cara faz uma live comigo, faz um FaceTime, ele pode fazer, meu irmão, um Skype, o que ele quiser. Ele mostra a carga, ou se ele quiser gravar um vídeo, ele grava um vídeo. Hey, Luiz Miranda, I'm here in my warehouse, this is my product, mostra o produto pra mim e tá tudo certo. Bola pra frente, eu mando pro cara, na hora o cara fecha o negócio, cara, na hora. Luiz Dominguete explicou que o áudio foi enviado a ele por Cristiano Alberto Carvalho, CEO da Davat no Brasil. No entanto, o executivo negou ao jornal o Globo a versão apresentada pelo depoente de que o conteúdo da gravação era sobre compra de vacinas. O clima ficou tenso quando Luiz Miranda tentou entrar na sessão da CPI para dar explicações sobre o fato. A presença do deputado gerou irritação entre os governistas. Presidente, que é isso? A Precisa não estava Nós estamos tendo quantos depoentes? O senhor Maximiano não estava Que é isso? Que é isso? Que é isso? Compreender, solicitar. Senhor presidente, nós temos investigado conversando com o relator, presidente. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Ele não que pode isso, estar presidente? presente na sessão. O que é isso? Cadê? Tudo marcado, Ele tudo não tá combinado. mais Junto com outros senadores, o presidente da CPI, Omar Aziz, deixou a sessão para conversar com o parlamentar e, na volta, relatou. O que ele disse que esse áudio é de 2020, que é uma negociação nos Estados Unidos, não tem nada a ver com o Brasil. É um áudio que nem se falava em vacinas ainda e que está editado aqui para prejudicá-lo. Ele foi agora à polícia levar o áudio completo, fazer uma denúncia crime e que irá dispor para a gente a edição do áudio, tá certo? O resto é problema do deputado Luiz Miranda e é problema do Dominguete, não é problema meu. Nosso problema aqui, ele está aqui hoje não é para falar do Luiz Miranda, ele está aqui hoje para falar da denúncia que ele fez da propina que foi pedida para vender a vacina, é isso. Momentos depois, Luiz Dominguete teve o celular apreendido por ordem de Omar Aziz para coleta de dados. Ao longo do dia, o aparelho foi espelhado pela Polícia Legislativa do Senado e, à noite, devolvido ao depoente. O depoimento do policial continuou gerando desconfiança entre os senadores. Alessandro Vieira, do Cidadania, chegou a pedir a prisão em flagrante do depoente por falso testemunho. O senador Marcos Rogério, do DEM, também questionou as falas de Dominguete. A maneira como ele trata as coisas é de uma fragilidade, porque o nível de informalidade, de extra-oralidade é tão grande que seria o caso de, ao final dessa CPI, talvez seja o primeiro momento em que a CPI possa fazer com que alguém saia daqui preso. O senador Omar Aziz negou o pedido e disse que não tinha a intenção de mandar prender Luiz Dominguete.
Já o senador Humberto Costa, do PT, questionou as intenções dele ao depor. Acho um depoimento muito estranho. Num determinado momento, ele passa a fazer um ataque contra uma testemunha que havia denunciado, né, um esquema de corrupção no Ministério e teria informado, inclusive, ao presidente da República. Não é? Fica parecendo que, de alguma maneira, ele tinha algum objetivo inconfessável, que nós não sabemos efetivamente como é. A CPI da Covid retoma as atividades na semana que vem. Na terça-feira, quem presta depoimento é a servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia, apontada como responsável por autorizar o contrato fraudulento na compra da Covaxin. Na quarta, será a vez de Roberto Dias, acusado de pedir propina nas negociações com a Davat. O depoimento do deputado Ricardo Barros, que estava marcado para a próxima quinta, foi adiado. Nas redes sociais, o líder do governo na Câmara lamentou e disse que quer falar à CPI o quanto antes. Mas para o senador Randolfo Rodrigues, é preciso adquirir mais informações antes de chamar Ricardo Barros. De Brasília, Levi Guimarães. A bancada do 3 em 1 repercutiu o depoimento. Tá aí, meus queridos. Bruna Torlai, mais um dia leve, calmo e tranquilo em Brasília. É um daqueles dias que a gente assiste e a gente percebe aí por que é que esta CPI é tão descredibilizada, né? Eu ouvi o áudio que foi aí mostrado hoje na CPI e eu fiquei em dúvida sobre se era um áudio do Luiz Miranda ou um trecho daquela série chamada Breaking Bad, né? Porque sinceramente, parecia negociação de produto ilegal, né? Você mostra uma foto, fala que é pra mim, tá? Um negócio completamente, parece coisa de marginal, tá? Então, tô dizendo isso porque na semana passada, quando a gente começou a debater essa questão do Luiz Miranda, fazer essas acusações, levantar essas questões, a gente já disse, olha, é um cara com quem a gente tem que tomar cuidado. E não é simplesmente descredibilizar uma fonte, é falar, não, peraí, se o cara é um notório picareta e não tem a moral, a reputação ilibada, a gente tem que ter cuidado com o que ele está falando. Hoje, com essa atitude dele diante de um áudio que foi mostrado, ele indo lá cochichar com o relator, ficou tudo muito estranho, parece que tem joguinho aí entre a relatoria, nessa CPI ela é chamada também de tribunal do Renan Calheiros, não à toa, e aí você vê justamente um cara que seria peça-chave para o tal do super pedido de impeachment, aparecer do nada, desesperado aí com o seu áudio à la Breaking Bad e cochichar com o Renan Calheiros, né? Então foi algo muito, muito significativo de por que a CPI não tem a credibilidade toda que muitos jornalistas insistem em dizer que ela tem. Rodrigo Constantino, sua vez, meu caro. Paulo, é exatamente esse o ponto, né? Eis o resumo dessa CPI circense até aqui. Picaretas denunciando picaretas, julgados por picaretas e muitos picaretas na mídia levando tudo isso a sério porque querem mirar só no presidente Bolsonaro. Então, acharam que tinham encontrado ali uma fumaça muito grave, que denunciaria algum tipo de crime, o batom na cueca, né? Resolveram confiar numa figura como Luiz Miranda, inclusive, falando, não, estão atacando o mensageiro, quando, na verdade, não tem nada a ver com atacar o mensageiro. Quando só se tem a palavra de alguém, é óbvio que sua credibilidade vem à tona. Né? Se ele tivesse apresentado alguma prova material, vamos lembrar que o mensalão começou com uma imagem de um funcionário do Correio embolsando dinheiro. Ali tudo que a gente tinha era a palavra de um notório estelionatário. Né? E a mídia resolveu levar isso a sério e deu no que deu. A mídia junto com o Renan, porque hoje em dia são sócios. Né? É um grande conluio a parte militante da mídia que quer derrubar o presidente. Então, deu nisso. Levaram a sério a pessoa errada e estavam desesperados hoje. É um circo escancarado. Agora, o jornalista sério deveria estar muito curioso para saber o que alguém como Luiz Miranda, que não devia estar ali, falou ao pé do ouvido com Omar Aziz e depois Renan Calheiros. Essa tem que ser a questão, né? Para quem tem o mínimo de curiosidade e não deixou morrer o seu espírito jornalístico, né? Essa é a pergunta que fica no ar. Porque ficou com um cheiro forte ali de acordão, de esquema, e parece que o depoimento falou aquilo que eles queriam ouvir. Então ele é convocado, convidado
pela própria oposição, pelo G7, que parece G8 agora, se incluirmos o Luiz Miranda, né, o gabinete paralelo do lulismo, e de repente dá errado o que o sujeito responde, ele mostra um áudio ali que não era para mostrar, para desqualificar de vez a testemunha-chave, o denunciante da suposta corrupção que não teve ainda nenhuma saída de dinheiro do governo, né? E aí querem prendê-lo, falam na mídia, ficam falando em testemunha plantada, né? Quer dizer, o cara é chamado pela própria oposição. A Folha de São Paulo é que chegou a ele ou ele que chegou à Folha? Bom, a Folha não faz mais jornalismo, então qualquer um que chega com uma notícia que possa ser usada contra o presidente vai ser usada e vai virar manchete bombástica. É exatamente disso que se trata. Estamos lidando aqui com picaretas de todos os lados e principalmente na imprensa. Serrão, tem cheiro de acordão? Tem cheiro de muita armação, né? Parece que nessa história toda vigorou aquele princípio do jornalismo antigo, picareta, né? De que primeiro a notícia, depois a verdade. Dane-se a verdade. Interessa a versão que vai ajudar a justificar aquilo sobre o qual vai se escrever, ou vai falar, ou vai mostrar. Lamentável. Essa CPI hoje, a CPI picareta da Inquisição hoje, extrapolou. Só faltou a lona, sobraram palhaços. Esse cabo domingueiro lobista, nossa senhora, a cleptocracia brasileira está se superando. Ela consegue produzir lobistas de uma qualidade impressionantemente assustadora. Em Brasília, todo mundo é lobista. Todo mundo vai para um restaurantezinho, comer lá uma boquinha, arranja alguém para pagar um almoço ou um jantar e parte para fazer grandes negociações. Quem ficar de ouvido atento em Brasília ouve cada coisa impressionante e inverossímil. Todo mundo é chamado de corrupto, parece que todo mundo é corrupto e a gente, no fim das contas, fica até com a impressão de que todo mundo é corrupto. Não é bem assim, mas a certeza é que a estrutura do Estado brasileiro é altamente corrupta. O esquema de compras, tanto no Ministério da Saúde quanto na área de educação, isso vale também para estados e municípios, é a área onde rola mais dinheiro e a área dominada pelos corruptos e pelos lobistas. Então, a gente tem que passar esse modelo de Estado brasileiro a limpo. Não dá para ficar a gente perdendo tempo assistindo o espetáculo dantesco de uma CPI como essa, absolutamente desmoralizante. O Luiz Miranda foi o que faltava para complementar a palhaçada completa dessa CPI. Ele conversando com Omar Aziz e com Renan Calheiros foi o ápice da picaretagem. Então é lamentável, não é isso que o Brasil precisa. O Brasil tem que ser passado a limpo no combate efetivo à corrupção. O Estado tem que mudar o seu modelo, tem que gastar menos, tem que ter transparência total no que é investido e gasto, e a sociedade tem que controlar isso. O cidadão eleitor contribuinte tem que ter capacidade de controlar o que é gasto, fiscalizar diretamente, porque os nossos órgãos de mecanismo de fiscalização também não funcionam. Não identificaram o mensalão, petrolão e o que vem por aí. Do eletrolão nem se falou. Então, isso aqui é uma brincadeira. Temos que parar com isso, mudar esse país radicalmente, de cima a baixo. Amanda Klein, mais um dia de CPI, qual o seu destaque? Olha, eu concordo com os meus colegas, Paulo, que a CPI tem que tomar muito cuidado com quem ouve para não cair, para não ser descredibilizada, né? Para não cair no ridículo e isso não virar uma palhaçada. Então vamos voltar essa fita um pouquinho para entender o que aconteceu hoje, né? Eles acham que o Luiz Paulo Dominguete, o depoente de hoje, pode ser uma testemunha plantada. Por quê? Aí eu vou chegar na parte do Luiz Miranda. Então quem é o Luiz Paulo Dominguete? É um PM de Minas Gerais, atua lá no sul de Minas Gerais, um cabo da PM, que virou representante dessa empresa, da VAT Medical Supply, uma empresa com sede nos Estados Unidos, que vende insumos farmacêuticos e até vacina. Era só um acordo de boca, ele não era representante oficial, formal, ele era considerado um vendedor autônomo. Pois é, esse vendedor autônomo bateu na porta do Ministério da Saúde com uma proposta de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca, todo mundo atrás de vacina, e ele tinha quantidade suficiente para vacinar praticamente a população brasileira inteira em fevereiro, por $3,50, sendo que essa vacina é fornecida, é vendida no mercado por cerca de $15. Então, com um precinho módico, uma quantidade imensa, e nessa mesma época os países da União Europeia processando a AstraZeneca justamente pelo atraso na entrega de doses. Pois bem,
Esse senhor, Luiz Dominguete, que certamente não tem currículo nem qualificação para ser representante oficial ou não de uma grande empresa farmacêutica, sentou-se com o Ministério, com figuras, com altos servidores do Ministério da Saúde, inclusive o então diretor de logística, o senhor Roberto Dias, num restaurante em Brasília, e diz ele que recebeu uma oferta de propina de $1 por dose. E lá se encontrava também o tenente-coronel Marcelo Blanco, que era um ex-servidor, um ex-assessor do senhor Roberto Dias. Até agora, ninguém apareceu para desmentir esse encontro, nem o Marcelo Blanco, nem o Roberto Dias. Não desmentiram o encontro, também não desmentiram a oferta de propina. Aí, qual não é a surpresa, quando logo no começo da CPI, o Dominguete mostra um áudio do Luiz Miranda, o deputado Luiz Miranda, que até então não tinha nada a ver com a história, um áudio em que ele parece intermediando uma troca, uma compra, supostamente de vacina. O que ficou claro que não era bem assim, porque depois o Luiz Miranda já desmentiu essa versão, disse que na verdade mandou um áudio, né, que chegou ali para a Davat, ele estava intermediando a compra, venda em compra de luvas, e isso aconteceu em setembro de 2020, nem existiam exatamente as vacinas propriamente para compra ainda. E aí a CPI ficou com esse ponto de interrogação enorme, peraí, então esse cara vem aqui, é um cavalo de Troia, é uma testemunha plantada, foi colocado aqui para descredibilizar a nossa primeira testemunha, o deputado Luiz Miranda, ele está aqui para representar um determinado... Tem uma briga interna, senadores com quem eu falei do G7 acham que tem uma briga interna ali no Ministério da Saúde. O que é fato é que tem muitas coisas nebulosas, como alguém do Ministério da Saúde, e depois tem e-mails oficiais do próprio Ministério da Saúde. Dominguete chegou ao gabinete, ao Ministério da Saúde, propriamente dito, para negociar essa venda de AstraZeneca. O Ministério da Saúde negocia vacina com intermediários, sendo que ele negociava diretamente com a AstraZeneca, cai num engodo desse de uma oferta de $400 milhões por $3,50 em fevereiro. Será que isso faz sentido? A vacina da Pfizer e da Janssen nem havia sido vendida ainda. Parece que o que está claro é o seguinte, que cada vez mais está caindo na conta, que provavelmente há um esquema de irregularidade e corrupção que precisa ser investigado no Ministério da Saúde. Até agora está na conta do senhor Roberto Dias, mas também na conta de alguns militares, ou seja, alguns militares fardados começam a aparecer nessa história muito rocambolesca. A gente tem o tenente-coronel Alex Leal Marinho, que será ouvido pela CPI, e também tem esse tenente-coronel Marcelo Blanco, e está caindo, por enquanto, está caindo na conta do Roberto Dias e do deputado federal Ricardo Barros. E parece que há um conflito interno, aí uma briga no Ministério da Saúde. Estão tentando blindar, proteger o presidente Bolsonaro, mas que há alguma coisa muito estranha acontecendo no Ministério da Saúde, com a compra de vacina, possivelmente outros insumos médicos, isso há. Nós também analisamos a sessão em Os Pingos nos Is. Vamos ao Rio de Janeiro para falar com Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Lá vamos nós, Vitor Brown, falar desta CPI. O que eu diria, resumindo, é o seguinte: o ambiente sobre planos de imunização, não só no Brasil, é um ambiente suspeito, porque nós temos, de fato, pressões de todos os lados, principalmente sobre as autoridades sanitárias, né, que precisam ter, né, num sistema respeitável, precisam ter a total autonomia para avaliação pelo tempo que julgar necessário e total independência para decidir o que pode ser feito com os imunizantes. E abriu-se uma licença poética no mundo todo para esse negócio. Licença poética é uma ironia que eu estou fazendo, evidentemente. Então, nós tivemos, inclusive no Brasil, a aprovação da Anvisa, que foi muito pressionada e resistiu a parte das pressões, mas o laudo de aprovação da Anvisa, de vacinas emergenciais, é muito discutível. É muito discutível. Ele traz lacunas de estudos, né? Como já citei aqui diversas vezes. Então, nós estamos, desde o início desse processo, apontando forças não salutares em torno do cronograma, né? Toda vez que alguma autoridade veio aqui dizer o plano de vacinação começará, né? Tinha no ano passado, já ia começar no ano passado, eu sempre apontava uma coisa óbvia. Se uma autoridade, um governador de estado, um ministro da saúde, quem quer que seja, faz uma alusão a um prognóstico, ele está
desautorizando a autoridade sanitária, né? Então, nós vimos todos os tipos de pressão desse tipo. Nós vimos pressão para criação de legislação especial que isenta laboratório de demandas judiciais por futuros efeitos adversos. E nós estamos falando de substâncias experimentais com pouquíssimo tempo de estudo em seres humanos, ou seja, um cheque em branco, uma irresponsabilidade, mas a força vem grande para que isso se consiga. E no Brasil e em várias partes do mundo isso foi conseguido. E no Brasil, inclusive, com a aprovação de lei. E aí nós víamos, né, a valentia de parlamentares gritando publicamente contra a Anvisa, que precisava de rapidez para salvar vidas, etc. Tudo isso para impor um cronograma atropelado do plano de imunização. Que aos poucos, se a gente tiver ainda democracia, que o que nós vemos é que esse tema ele é objeto de perseguição que vem de dentro da própria imprensa atualmente, suas agências de checagem, as plataformas digitais, né? Nós vimos surgir um estranhíssimo banimento de qualquer referência ao chamado tratamento precoce, o que é interessante, evidentemente, para quem vende vacina. Nós tivemos denúncia de laboratório que estava vendendo vacina chinesa, que já tinha oferecido propina, né, em contrato anterior, não nesse. Então, o ambiente é suspeito. Agora, aparece um servidor do Ministério da Saúde, né, segundo essa denúncia do depoente da CPI, cobrando propina. Eu quero dizer o seguinte, a possibilidade de esclarecer se foi mesmo feito esse pedido de propina, se ele estava falando em nome de mais alguém, né? Se tinha mais alguém acima dele no Ministério que dividiria a propina com ele. Nada disso, o ambiente correto para se saber é essa CPI, porque essa CPI é uma CPI desmoralizada. Essa CPI, isso que nós acabamos de assistir. Entra lá o deputado, né, que é um deputado polêmico, né, que responde a diversas acusações, carrega diversas suspeitas pregressas, né? Ele vem lá e bate papo ao pé do ouvido com o presidente da CPI, o presidente sai, conversa com ele, volta explicando como se fosse um advogado dele. Então, nós precisamos, então são dois pontos, nós precisamos, sim, investigar a fundo o que está por trás aí deste arrastão de vacinas, né? Isso é um ponto. Não é anticiência esse comentário, né? A boa imunização ela precisa de estudo e ela precisa de soberania da autoridade sanitária. E é a isso que eu estou me referindo. Esse ambiente não está bom para a boa vacina. Vai ser uma questão de sorte se a gente concluir ao final desse processo que foi tudo bem. Mas há diversos sinais de que não está indo tudo bem. E outro ponto é que o melhor fórum, o melhor ambiente, né, a melhor instituição para avaliar a lisura de qualquer coisa, evidentemente, não é essa CPI. Bom, e agora sim, ela está de volta, já com a gente aqui, a Ana Paula Henkel, depois de alguns dias de ausência. Hoje com a gente aqui em Os Pingos nos Is, de volta e já com essa missão, né, Ana, de acompanhar a CPI da Covid do Senado. O que achou desse depoimento de hoje, dessa sessão tumultuada que tivemos? E é muito difícil assistir isso tudo e explicar o que está acontecendo aqui. Agora, pelo que a gente viu a semana passada, né, com o deputado Luiz Miranda, hoje é malandro passando perna em malandro, né? Porque você querer acreditar que o Brasil teria 400 milhões de doses da AstraZeneca aí em fevereiro, ou seja, vacinar a nossa população, sendo que a Europa, alguns países da Europa estavam entrando com processos legais exatamente em cima da AstraZeneca pelo atraso das vacinas a muitos países. E a $3,5 por dose,
é muito difícil. Agora, uma coisa que é inacreditável que a gente está vendo nesse circo todo, primeiro que hoje o depoente confirmou, né, que o Elcio Franco e o próprio governo, eles não sabiam dessa negociação, né, desse trâmite todo aí no meio. E enquanto essa CPI continua investigando o que não aconteceu, né, a corrupção que não aconteceu, o dinheiro que não saiu dos cofres públicos, as vacinas que não foram compradas, o contrato que não foi assinado, enquanto eles estão perdendo tempo com isso, nós continuamos, né, com as nossas várias perguntas em relação ao dinheiro que saiu do cofre, as verbas federais que saíram dos nossos cofres federais e foram para os estados e foram para os municípios. É isso, o Semana da Pan fica por aqui. Muito obrigado a você pela companhia, pela audiência. Até mais. Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação.